funciona todo o processo para descobrir qual é a cartela de uma pessoa? Bom, a gente tem um processo, né, que a gente trouxe aqui os drapes para vocês, que são esses tecidos. Vou abrir aqui para onde que eu mostro. Aqui. Essa aqui é a sua. Esses são os drapes. Aqui começa toda etapa. Essa etapa aqui é de contraste. O que é o contraste? É a diferença, né, a harmonia entre o seu cabelo, que a gente fala, né, que cabelo, sobrancelha, olhos, e a sua pele. Qual tão distante é o qual mais próximo é. Por exemplo, eu tenho um contraste médio, né? Médio para alto. Eu tenho entre minha pele e meu cabelo há um pouco de distância. Vamos pegar uma pessoa que seja olhos claros, pele bem clarinha, cabelo bem clarinho. Essa pessoa, automaticamente, ela já é uma pessoa de contraste baixo. Ou seja, não tem muita diferença entre o cabelo dela e a pele. E aí, uma vez que a gente identifica isso, a gente passa para esse processo, que são os processos das estampas que a gente fala. Então, todos os drapes, eles vêm, tá vendo? Falando alto contraste. Então, uma vez que eu já sei que ela é alto contraste, eu vou trabalhar com esse drape com médio para alto para poder ir fazendo. Então, todo esse processo a gente vai fazendo. Uma vez que eu descobri o contraste, eu sigo no contraste para ela poder ver como que ela harmoniza ou não com aquela estampa. Por exemplo, se eu pego esse drape aqui e coloco uma pessoa de baixo contraste, ele não vai harmonizar, ele vai chegar primeiro que ela. Ela, né, vai apagar totalmente, porque ele é muito mais intenso do que a beleza dela. E aí eu sigo para os outros que a gente fala, né, que são as 3 vertentes, que são profundidade, intensidade e temperatura. A temperatura, né, como eu estava explicando para vocês, são 3, 4 drapezinhos, porque é um processo mais difícil, às vezes, de a gente encontrar. Quando a pessoa tem a temperatura como a sua principal característica, ela usa logo, né? A pessoa se ilumina logo. Mas às vezes acontece que não. Então, cada drape vai me mostrar alguma coisa. Por exemplo, a profundidade. Eu tenho 2 drapes que vai me mostrar se você harmoniza melhor com uma profundidade, né, escura, com cores mais escuras, ou com cores mais claras. Passei disso, vou para a intensidade. Se você harmoniza melhor com intenso, cores mais intensas, mais vivas, ou com cores mais suaves, aqueles tons mais pastéis, mais sem brilho, as cores mais apagadinhas. Disso, a gente passa para a temperatura. A ordem não altera o fator, só que assim, a gente sempre procura, né, eu pelo menos a forma que eu aprendi, sempre deixar a temperatura por último, justamente por ser um processo que a gente acaba tendo mais drapes dele, porque é um processo mais difícil às vezes. Né? E uma vez que a gente descobre tudo isso, por exemplo, no meu caso, eu dei que minha profundidade era escura, a minha intensidade era brilhante e a minha temperatura é neutra fria. Aí eu vou explicar depois para vocês o que é o neutro que a gente fala, porque a temperatura ou é fria ou é quente, mas temos essa vertente do neutro. Ou seja, a temperatura não é a minha principal característica. Ficou entre a quantidade, né, entre o escuro e o intenso, para ver qual era o que mais mostrava a diferença. Essa que você falou, de realmente apagar as manchinhas. Não apaga 100%, mas dá aquela valorizada, daquela iluminada no rosto. E aí mostrou que o meu era a intensidade, que eu ornava bem melhor com cores mais intensas. E aí, tudo isso foi levado, como deu os 3 drapes certinho, né? As 3 características certinhas de uma cartela, de uma estação, me levou para o inverno. O inverno tem frio, escuro, brilhante. Como o brilhante se sobressaiu, eu sou inverno brilhante. É assim que a gente descobre. Só que pode acontecer de, às vezes, você dar escuro, suave e frio. Ou seja, eu tenho 2 características que te levam para o inverno, mas não é do inverno. O inverno ele não é suave, o inverno ele é intenso. Se você for olhar a estação, né, a gente sempre trabalha realmente com a paisagem das estações, só que não com a estação daqui do Brasil, porque a gente tem um país tropical, nossas estações são bem loucas. Mas olhando lá para a estação lá de fora, a gente vê, né, que o inverno ele é bem branco, chega a ter aquele azulado, o céu bem limpo, mas aquele azul mais intenso, diferente do verão, que também é frio, mas o verão tem um céu bem claro, claro, mas é bem limpo, mas é clarinho, mais suave. Então a gente vai fazendo todo esse processo. Então, quando a nossa pele ela harmoniza de acordo com os drapes que a gente passa, a gente entra nas cartelas. E aí, só para poder falar sobre o neutro que eu falei,
nós temos algo que eu chamo de neutro por quê? Principalmente nas peles frias. Quando a pessoa, ela dá frio, mas não é a principal característica dela, a gente tem um tecido que a gente passa, né, um drape, pra ver se ela é neutra, se ela harmoniza melhor com o neutro. Quando ela harmoniza melhor com o neutro, ou seja, deu frio, entre o frio quente com o frio, só que não é a principal característica, uma vez que ela passa o neutro, então ela é uma neutra fria. E aí, ou seja, a gente sabe que não é a principal característica dela, a temperatura. Ela é daquela temperatura, mas não é a principal característica, tá? E tem a questão da pele oliva que cai nisso, que sou eu no caso, né? Geralmente ela também possa ser que a gente é mais, né? A gente é uma moreninha negra. As pessoas olham pra gente, acreditam que a gente tem uma pele quente, né? O seu no caso, eu não sei se eu tô só dando como exemplo, porque não tem como saber te olhar assim. E aí eu sempre trabalhei, desde sempre, com a minha pele quente, sempre usando muito dourado, muitas coisas, e eu nunca gostei muito de dourado. Mas como as pessoas falavam, não, você é negra, você é meio amarelada, você fica melhor com dourado, aquela coisa toda. Só que não, na minha pele há uma sutilidade de um esverdeado, que é o que se chama de pele oliva, ou seja, é uma pele que tem a aparência de ser quente, porém ela é fria.